Olá, eu sou Pedro Doria. Na edição desta semana do Conversas com o Meio, nós trazemos o ex-ministro Raul Jungmann. Durante o governo Fernando Henrique, ele foi um dos responsáveis pela implementação, como ministro, de um grande projeto de reforma agrária no Brasil. E durante o governo Michel Temer, ele ocupou primeiro a pasta da Defesa e depois, quando foi criada, a pasta, o Ministério da Segurança Pública. Foi quando Jungmann era ministro que a vereadora Marielle Franco foi assassinada. Na semana passada, nós tivemos mais uma chacina policial no Rio de Janeiro, dessa vez foi no Morro do Jacarezinho. Morreram 28 pessoas, delas, o primeiro era um policial. Tudo que veio depois do banho de sangue aconteceu a partir deste assassinato, dessa morte. A situação do Rio não melhora. O nível de assassinatos não diminui. O tráfico de drogas não passou a ser um negócio pior. Na verdade, o que a gente teve foi uma cooptação cada vez mais das forças policiais na forma de milícias para dentro da estrutura de crime organizado, quase que montando um grupo que concorre com os traficantes tradicionais. O que está acontecendo? Qual é a solução? A ideia de trazer alguém que teve no comando da segurança pública brasileira, no nível de união, era justamente esse. Como que a gente resolve? A solução? Com vocês, o ministro Raul Jungmann. Ministro Raul Jungmann, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para a nossa conversa. Olha, Pedro, eu sou que agradeço e tenho certeza de que é uma boa conversar com você, a quem eu admiro, a quem eu acompanho. A gentileza do senhor. Ministro, o senhor não só foi ministro da Defesa, como é certamente um dos homens públicos que mais entende da situação dramática de segurança, não só do Brasil, mas em particular do Rio de Janeiro. Nós tivemos... Eu não sei exatamente qual o termo para se usar, mas mais uma vez a polícia subiu a um bairro pobre do Rio de Janeiro e aí a operação terminou numa matança. Dessa vez foram 28 mortos, um deles policial, 27, segundo a polícia, traficantes. A gente ainda não tem como estabelecer se isso é verdade ou não. Uhum. É assim? Vai ser para sempre assim? Não tem solução para isso, ministro? Solução tem, Pedro. Mas primeiro, nós precisamos mudar, e mudar muito, radicalmente, as políticas de segurança no Brasil. Porque elas são sócias, elas são parceiras da violência e do crime organizado. Enquanto nós não reformularmos essas políticas, e eu chamo de política a falta de um termo que melhor defina o que é isso, ou de que se trata isso. Enquanto nós não mudarmos essa, abre aspas, política, infelizmente, nós vamos conviver com essa violência. Então, me explica isso que nós, por falta de outro termo, estamos chamando de política. O que é? Quais são as características? Como que a gente está pensando em segurança pública que devia ser mudado? O que é isso? 5 pontos. Mas antes eu aviso que essa é uma visão autoral, ou seja, eu não vou cobrir tudo. Eu vou dar a minha visão fruto dos cargos que exerci, seja no Ministério da Defesa e seja como único, até aqui, ministro da Segurança Pública do Brasil. Começando por aí. Nós tivemos 7 constituições, Pedro. Em nenhuma delas, eu chamo muita atenção para isso, em nenhuma delas, o poder central, seja durante o Império, seja durante a República, foi responsável pela segurança pública. O que é que quer dizer isso? Ora, se a segurança pública, e isso está no artigo 144 da Constituição de uma maneira cristalina, é responsabilidade dos Estados, então,
o que hoje nós chamamos de governo federal, ou se você quiser, de União, não tem responsabilidades com essa área. O que quer dizer, em decorrência, que nós não temos um Sistema Nacional de Segurança Pública e que nós também não temos uma Política Nacional de Segurança Pública. Agora, veja bem, nenhum Estado, por mais poderoso que ele seja, ele pode doar ao Brasil um sistema ou uma Política Nacional de Segurança Pública. Então, a primeira decorrência disso que eu falo até aqui é de que o crime se nacionalizou, o crime se transnacionalizou e, ao mesmo tempo, nós não temos nada compatível, nós não temos as ferramentas, as competências e as responsabilidades, né, constitucionais no que diz respeito ao governo federal. Vamos ao artigo 144. O que é que ele diz? Que, aliás, por que o 144? Porque ali está a arquitetura do sistema de segurança, ou pelo menos do pretenso sistema de segurança que o Brasil deveria ter. E lá diz o seguinte: segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ponto. Em seguida, é elencado o conjunto de instituições que cuidam dessa segurança pública. E você verá lá que, a nível federal, apenas 2 instituições cuidam da segurança pública, né? Que são a Polícia Federal, que cuida de alguns tipos penais, alguns poucos tipos penais, e a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Ferroviária Federal nunca existiu, e infelizmente acho que muito dificilmente virá a existir. Todo o resto é de responsabilidade do Ministério Público Estadual, da Polícia Civil Estadual, da Polícia Militar Estadual e do Judiciário Estadual. Então, chegamos à conclusão de que, pela ausência de responsabilidades constitucionais em todas as nossas constituições, o Brasil não dispõe nem de sistema, nem de política nacional de segurança pública. O segundo dos pontos, que eu chamo, Pedro, de a minha nêmesis, que é o sistema prisional brasileiro. Este é um tema interditado. Este é um tema que você não vai ler, rarissimamente você vai ouvir alguma coisa a esse respeito. Mas esse é o motor da violência, principal motor da violência que nós temos no Brasil. Por quê? Porque nós temos a terceira maior população penal do mundo, perdendo apenas para Estados Unidos e China, que são países que têm populações bem maiores do que a nossa. Segundo dados do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em 2018, 2019, eles eram aproximadamente 862 mil apenados, distribuídos em aproximadamente 1.500 unidades prisionais no Brasil. Essa população cresce em média 8% ao ano, segundo dados do Infopem, que é exatamente o órgão que cuida das estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional, chamado DEPEN. Isso quer dizer, Pedro, que lá para 2024, mais ou menos, 23, passando para 24, nós teremos uma Porto Alegre, ou seja, 1,5 milhão de apenados, né, no Brasil. Agora, vamos ao coração das trevas. Nessas aproximadamente 1.500 unidades, quem manda é o crime organizado, de base prisional. Vou esclarecer. Por que de base prisional? Porque o Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, PCC, Bonde dos 40, Sindicato do Crime, Guardiões do Estado, Família do Norte, são 70 facções, surgiram todos dentro do sistema prisional. E lá de dentro, eles controlam esse sistema prisional. E por que surgiram lá de dentro? Pela seguinte razão: como o poder público, que é detentor desses equipamentos, não tem controle sobre eles lá, para que um preso, um jovem, por exemplo, que lá entrou ontem ou anteontem, para que ele esteja, ou para que ele tenha a sua vida em alguma medida assegurada, ele tem que se associar a uma dessas organizações. Ele tem que se filiar a uma dessas organizações. Porque, se assim não fizer, ele corre seríssimos riscos de vida. Ao se filiar a uma dessas organizações, ele passa a ser uma espécie de servidor, um soldado do crime organizado. E, estando lá dentro, ou saindo, voltando para as ruas, ele continuará sendo um servo desse conjunto de organizações criminosas de base prisional.
O que quer dizer, Pedro, preste atenção, que o sistema prisional brasileiro é o home office do crime organizado. E de lá de dentro é que partem as ordens, que parte o comando, que parte, sobretudo, as ações na área da violência, do tráfico e tudo mais que nós sofremos aqui na rua. Mas, entretanto, Pedro, ninguém discute isso. Esse é um tema que é tabu, está interditado. E por que interditado? Porque como nós temos uma população que vive aterrorizada, com medo, e que, de fato, quer que tire os bandidos da rua, é tudo que ela quer, não é? Ela não tem nenhuma preocupação ou responsabilidade com o que se passa da porteira do sistema prisional para dentro. E você, eu faço aqui uma pergunta, você que é um cara tão bem informado, você já ouviu falar de algum político que tenha como seu programa, ou parte do seu programa, a reforma do sistema prisional? Não Não. existe. Porque se ele assim o fizer, ele corre o risco de simplesmente não se eleger para absolutamente nada. Então, o motor da violência no Brasil, intocado, é o sistema prisional, que continua crescendo, que continua sob o controle do crime organizado. Vamos ao terceiro ponto, que tem uma conexão direta com esse anterior. A juventude, periferia, pobre, negra, com baixa escolaridade, pouquíssima renda e oriunda de famílias desestruturadas, que geralmente estão sob o comando da mãe, que é a chefe de família e que tem a dupla função de cuidar dos seus filhos e também alimentá-los, ou seja, reproduzir economicamente essa família. Tá? Então, se você for ver as estatísticas, 55% dos apenados são exatamente esses jovens, o jovem periferia, o jovem pobre de baixa escolaridade. E aqui vale voltar um pouquinho ao tema anterior, fundindo com esse que aí está, que é o seguinte: uma das principais, se não a principal função, além de fazer justiça do sistema prisional, é ressocializar o preso. Muito bem. Você pega aquele jovem que não tem profissão, que tem baixa escolaridade, joga dentro do sistema prisional, que não oferece a eles nenhuma profissão, nenhuma formação, e que não oferece a eles também nenhuma educação. 92% dos apenados do sistema prisional brasileiro não tem nenhuma atividade laboral. 95% desses presos, dos quais a maioria são jovens, eles também não têm nenhum curso, nenhuma aprendizagem, nenhuma educação. Então, veja, se um jovem é pego com uma pedra de crack, ou se é pego, por exemplo, com a trouxa de maconha, tá certo? Ou seja, ele é usuário, ele não tem posse de armas, ele não tem passado criminoso, ele não está em bando, ele é jogado dentro de um sistema, tá certo? Aonde ele, para sobreviver, tem que se afiliar a um grupo criminoso e dele passar a ser um soldado, e ele não tem nenhum tipo de apoio para a sua futura ressocialização. Então, evidentemente, que reforça o que eu busco aqui dizer, de que o centro motor da violência no Brasil é um tema interditado, proibido, tá certo? Que vive uma extraordinária disfuncionalidade, que é o sistema prisional brasileiro. E a alimentá-lo, como eu dizia nesse terceiro ponto, nós temos 11 milhões dos chamados sem escola, ou nem, como queira se chamar, nem escola, nem trabalho, segundo dados do IBGE. Então, uma parcela dessa juventude, que é invisível, que não tem sonho, que não tem projeto, que não está na escola, que não tem trabalho, que provém de uma família desestruturada, ela é atraída pelo crime organizado. E é isso que nós estamos impulsionando e que me leva a dizer e que, de fato, o sistema de segurança pública no Brasil, ele é sócio da violência e do crime organizado. Vamos agora ao quarto ponto dessa questão, que é drogas. As drogas, nós temos uma lei, se eu não me engano, de 2006, que estabelece uma diferenciação entre o usuário e o traficante. Ao traficante, cadeia, sem sombra de dúvida, e penas duras. Mas ao usuário, ele, em princípio, não é um caso de penalização. Mas essa lei não estabeleceu a diferenciação entre como você diferenciar o traficante do usuário. No resto do mundo, isso geralmente é dado pelo quantum de droga que aquele que foi detido é portador, não é? É o caso da Espanha, é o caso de Portugal. A nossa lei não estabeleceu. Então, fica ao juízo, ao arbítrio, não é?
do sistema judiciário estabelecer, por exemplo, essa pena. E isso leva aqui centenas, milhares de jovens, tá certo? Que não têm antecedentes criminais, que não cometeram crime de sangue, que não estavam armados, vão parar dentro do sistema prisional. O sistema prisional que serve exatamente para recrutamento e organização da força de trabalho do crime organizado. Então, enquanto nós não fizermos essa diferenciação, parêntese, há uma ação no Supremo Tribunal Federal, do qual relatou o ministro Alexandre de Moraes, com o qual eu estive, inclusive, solicitando que ele colocasse para votar a sua decisão, e ele colocou, mas até agora o Supremo não se debruçou sobre isso, inclusive por pressão de ministros do governo Jair Bolsonaro. Nós não temos essa diferenciação e nós continuamos jogando milhares e milhares de jovens para a senda do crime, por não estabelecer uma política que, de fato, possa fazer essa diferenciação. E, por fim, nós temos as nossas polícias. E aqui eu vou ser muito sintético. Tratar de polícias e do conjunto de medidas, de providências, de estratégias, né, e reformulações tomaria muito mais do que essa nossa conversa aqui. Então, eu vou apenas falar de dois aspectos que me parecem centrais. Primeiro, as polícias precisam ser despolitizadas. Elas são extremamente politizadas. Olha. E quando a política entra pela porta da frente de uma instituição armada, seja ela militar, seja ela policial, Pedro, a disciplina, a hierarquia e o mérito, que é o DNA, o que estrutura uma força armada, sai pela porta dos fundos. Se você quer ter noção do que é isso, basta você ver a relação que existe, por exemplo, entre o Palácio dos Governos, ou seja, a estrutura que dá suporte aos governadores e as PMs. Né? E você vê que, por exemplo, quando você tem um processo de seleção para quem vai ascender na carreira policial, isso se transforma numa questão absolutamente política. E as escolhas são, evidentemente que as PMs, sobretudo, são um mosaico Brasil afora, mas se transforma numa questão essencialmente política e não de mérito, né? Por exemplo. Né? A outra coisa é a corrupção. Né? E aqui eu falo de dois tipos de corrupção para encerrar essa resposta que já se alonga. Existe uma corrupção que está relacionada a dinheiro, e evidentemente que ela tem que ser evitada, ela tem que ser coibida, ela tem que ser punida. Mas há uma outra corrupção, como aquela praticada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, o Witzel, onde ele propõe simplesmente o extermínio ou a morte de todo aquele que seja tido como suspeito, né, ou como criminoso. É a história do tiro na cabecinha e assim por diante. Quando você delega ou dá o arbitramento a uma polícia de quem vai morrer e quem vai viver, a corrupção moral e ética dessa polícia é definitiva, porque, em última instância, o que vai acontecer? Quem tem recursos para sobreviver, para se manter vivo, compra isso. Quem não tem, morre. Como esses 24 ou 27 que morreram jovens, inclusive a faixa de 18 a 30 anos de idade, né, em Jacarezinho. Então, esses são os 5 pontos que me levam a dizer que, sim, de um lado, com esse sistema, nós vamos repetir isso e dizer, de outra parte, que sim, existe como modificar isso. Existe como modificar isso. A exemplo do que aconteceu, se você quiser, depois a gente conversa sobre isso, em outras cidades, mundo afora. A exemplo de Medellín, na Colômbia, que já foi considerada a cidade mais violenta do mundo e que exerceu durante anos, durante décadas, um programa que fez com que ela deixasse de ser e ser uma bela cidade, hoje, com um nível de violência inferior a que nós temos no Brasil. Ministro, o painel que você pintou é angustiante, né? Porque sem dúvida, dá a dimensão do tamanho do problema para resolver. Nada é trivial aí. Agora, eu tenho evidentemente zero expectativa de que no governo Jair Bolsonaro a gente vai encontrar qualquer tipo de solução, porque a natureza do discurso bolsonarista, desde que ele era deputado federal, o pai, o patriarca da família, a natureza sempre foi do discurso similar ao que o senhor descreveu do ex-governador, ou quase ex-governador Wilson Witzel.
que é de bandido bom, é bandido morto, quase que uma caricatura desses programas policiais de TV, né? Os diversos filhos de Alborguete que nós temos. Quer dizer, a gente tem uma característica aí que é uma característica cultural. Agora, não é só que nós temos um problema estabelecido e esse problema se mantém. Eu sou carioca, ministro. Está ficando pior. E o que eu quero dizer com está ficando pior é que quando o Leonel Brizola ainda era governador, nós já tínhamos criminalidade policial, nós já tínhamos corrupção policial, nós já tínhamos confrontos com morte, a gente não tinha chacinas. E por chacina eu estou querendo dizer, a gente não tinha isso de policiais subirem o morro e matarem as dezenas. Aí, em algum momento do final dos anos 90, isso começou a acontecer de vez em quando. Quando a gente falava de grupo de extermínio nos anos 70, nos anos 80, era matar 2 ou 3. Mudou. A escala da morte mudou. Além disso, tem uma deterioração da polícia, que a polícia começa a literalmente substituir o tráfico de drogas. Quando as milícias começaram a aparecer aqui no Rio de Janeiro, no início desse século, elas controlavam o crime organizado, mas elas atuavam como as máfias nos Estados Unidos, na Itália. Quer dizer, elas não trabalhavam com drogas, elas trabalhavam com venda de gás, com gatunete, com isso e aquilo. Hoje as milícias já substituem o tráfico também em drogas, e as milícias ocupam cada vez mais morros e bairros pobres do Rio. Quer dizer, no fim das contas, o que parece que tende a acontecer é uma lenta substituição numa cidade como o Rio dos grupos tradicionais de tráfico por uma polícia estruturalmente e profundamente corrupta. A gente está indo numa ladeira abaixo. O problema vai ficando cada vez mais grave. Em algum momento, esse problema vai ter de ser encarado. Eu não tenho propriamente uma pergunta, isso aqui é mais uma tentativa de provocação. É o que a gente está esperando? Qual é a impressão do senhor? Vai ser preciso algum tipo de ponto de ruptura para o Brasil olhar para isso? Ou existe, que o senhor tenha percebido, algum tipo de caminho onde essa conversa pode brotar na sociedade? Porque me parece que o que o senhor está falando é isso, né? Em essência, enquanto essa conversa não começar a acontecer com algum nível de franqueza na sociedade, nada acontecerá. O que precisa para isso? Hoje as milícias controlam, segundo reportagem do jornal O Globo, pesquisa, 57% do território do Rio de Janeiro e 1/3 da população vivem sob um regime de exceção sem direitos e garantias constitucionais. Ora, Pedro, quem controla o território controla o voto. Quem controla o voto elege aliados ou seus representantes. Isso quer dizer que o crime organizado, mas sobretudo a milícia, coloca seus representantes dentro do parlamento ou dos parlamentos, a nível municipal, a nível estadual, sobretudo, e também a nível federal. Dentro do que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, todo incumbente, seja prefeito, governador ou presidente, ele forma a maioria após a eleição, né? Ao contrário do que existe em outros países, ele forma a maioria após a eleição. E como ele forma essa maioria? Ele forma distribuindo cargos. Então, preste atenção a essa dinâmica, que está no coração, aquilo que eu chamo o coração das trevas do que vive o Rio de Janeiro. A milícia tem o controle do voto, elege seus representantes, e seus representantes, para participar e dar votos para apoiar o governo, o incumbente, prefeito, governador, presidente, em troca, recebe cargos. E esse representante da milícia escolhe cargos dentro do aparato de segurança do Estado, ou seja, as polícias, dentro dos órgãos de segurança. Isso representa que aquele que é o núcleo duro, não é, do Estado passa
a ser penetrado pelo seu oposto, que é exatamente a desordem, que é o crime organizado. Então, a partir daí se estabelece uma aliança, que eu chamei em outro momento, retoricamente, é verdade, confesso, mas para expressar a minha preocupação, eu chamei da aliança satânica entre uma parte da política e políticos e o crime organizado e, sobretudo, as milícias. Qual o trade-off entre essas, digamos assim, essas tribos? De um lado, a milícia tem voto e recursos. Do outro lado, os políticos têm blindagem, têm defesa, têm veto sobre aquilo que não for o interesse dos seus cúmplices, ou seja, dos seus aliados, no crime organizado e nas milícias. Isso fez com que, paulatinamente, órgãos de controle do Estado fossem sendo capturados. Se você prestar atenção, embora não apenas por esse tipo de associação, mas por outros motivos, entre elas a corrupção, mas os 3, 4 últimos governadores do Rio de Janeiro, eles foram presos. 6 dos 7 membros do Tribunal de Contas do Estado foram presos. 10 deputados estaduais presos. Outros tantos vereadores presos. Então, ou bem nós conseguimos, Pedro, romper esta aliança, que inclusive levou à morte de Marielle, que todos nós até hoje esperamos saber quem são os seus mandantes, ou bem há uma ruptura com relação a isso, ou então vai ser muito difícil mudar o Estado, o status quo que hoje vive o Rio de Janeiro. Como fazer essa ruptura? Eu tenho basicamente 3 pontos. Em primeiro lugar, é preciso que se elejam governantes que não façam parte dessa aliança e que não contemporizem com essa aliança. Isso é decisivo, tá certo? É decisivo. E que não tenham saídas fáceis ou saídas regressivas, por exemplo, como propunha o ex-governador Witzel. Em segundo lugar, é fundamental contar com o apoio do governo federal. Espírito Santo, no tempo do governo Fernando Henrique, viveu isso. Está lembrado do Gratz, que era o presidente da Assembleia Legislativa e que também fez esse pacto diabólico entre política e crime organizado. Então, houve uma intervenção branca, um apoio muito forte do Ministério Público, Justiça, Polícia Federal, para romper essa aliança lá. Um outro caso também, se lembra do Acre, do coronel Idelbrando, da motosserra? Foi também um caso em que o governo federal, Idelbrando Pascoal, também interviu. Então, preste atenção, é fundamental uma aliança muito firme entre a parte boa que existe dos políticos e dos policiais, não tenha dúvida disso. Existem homens e mulheres sérios e decentes no Rio de Janeiro, tanto na polícia como na política, entre eles e a sociedade do Rio de Janeiro, e o governo federal. Como? Criando uma força-tarefa federal organizada por Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal, aliada a essa parte boa do Rio de Janeiro, para poder trazer o Rio de Janeiro aonde é o seu lugar, que não é esse que aí está. E isso, eu quero lhe dizer, eu fiz, certa feita, um jantar na minha casa para os comandantes militares e, então, o Procurador-Geral da República, que era, na época, o Rodrigo Janot, e propus isso a ele, dizendo: procurador, nós precisamos fazer um Instituto de Deslocamento de Competências, chamado IDC, no caso do Rio de Janeiro, e propus essa força-tarefa. Ele estava praticamente no fim do mandato, eu compreendo, disse: olha, isso é muito maior do que o tempo que me resta para poder fazer, compreendo. Depois, eu não sei se você lembra, teve uma cúpula dos 3 poderes, para discutir a questão da segurança, o que foi convocado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, Carmen Lúcia. Lá estava o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo, o presidente da República, os comandantes militares, eu, ministro da Defesa, e o general Etchegóin, chefe do GSI. E a única vez que eu pedi a palavra foi para falar do Rio de Janeiro, dizendo que o Rio de Janeiro não tinha mais forças para sair sozinho pelas suas próprias mãos de onde se encontrava e que precisava urgente apoio do governo federal. Então, aí está um exemplo muito claro. E terceiro e último, é preciso valorizar os policiais, dar a ele autoestima, mas também fazer
uma ampla reforma e, sobretudo, livrar as polícias, os bons policiais, dos maus policiais, daqueles que têm, digamos assim, uma porta giratória entre a polícia e a milícia. E isso tem que, de fato, passar por uma corregedoria realmente independente, com capacidade, com pessoal, tá certo? E com segurança para promover o seu trabalho, além de outras reformulações que têm que ser feitas. E não é uma coisa só para um governo, é para mais de um governo. Portanto, é preciso que essas políticas tenham uma continuidade intertemporal, que não fique apenas dentro de uma só administração. É assim que eu penso, e eu acho que sim, é possível superar esse estado de coisas. O senhor mencionou o assassinato da vereadora Marielle Franco. Ele aconteceu imediatamente após a implantação no Rio da intervenção federal sobre a segurança pública do Rio. Eu queria fazer para o senhor, sobre aquele momento ali, duas perguntas. Primeiro, é impressão do senhor que aquele crime foi, por parte do crime organizado, um afrontamento à intervenção, a um peitar, um gesto de estabelecer limites de alguma forma, alguma coisa assim? E segundo, eu sempre compreendi aquele momento de intervenção federal como justamente um reconhecimento de que o Estado do Rio tinha perdido a condição de gerenciar sua política de segurança pública e que isso justificaria uma intervenção federal justamente para tentar, de alguma forma, botar a casa em ordem. O que faltou ali para que pudesse haver algum tipo de avanço? Começando pelo fim da sua questão, faltou, sobretudo, tempo. Tempo. Vamos voltar a Medellín, 1991. Reinava o cartel de Medellín, o Pablo Escobar. E Medellín era a cidade mais violenta do mundo. E tinha exatamente essa estrutura de cooptação da classe política pelo tráfico de drogas, pelo grupo do Escobar, né? Sim, não só, nacionalmente, né? Medellín... Nacionalmente. Escobar chegou a construir uma prisão para ele. Né? Chegou a construir uma prisão para ele, tinha controle de parte do judiciário, controle, sem sombra de dúvida, do parlamento, e assim por diante. Não é isso? Então, é um caso similar. O que acontece? Em 1991, Medellín tinha 351 mortes por 100 mil habitantes. Para te dar um parâmetro, o Brasil hoje está na casa dos 30 por 100 mil habitantes. E não está bem na foto. Em termos internacionais, nós estamos mal. Hoje, os mortos por 100 mil habitantes em Medellín são em torno de 25. Como é que eles conseguiram fazer isso? Eles conseguiram exatamente com políticas intertemporais, com investimentos maciços em comunidades pobres e violentas. Ou seja, de novo, vamos usar um parâmetro. As UPPs, que, infelizmente, né, triste memória, hoje, no Rio de Janeiro, elas eram um projeto integrado, aonde subsidiaria ou iria para lá uma polícia pacificadora, que seria seguido de investimentos em saúde, em educação, em assistência, em cultura, para conquistar aquelas comunidades e, sobretudo, a juventude. Mas aí, o que aconteceu? Em primeiro lugar, se expandiu desmedidamente as UPPs, tá certo? Sem um respaldo, digamos assim, financeiro, orçamentário para aquilo. E segundo, nunca subiu o restante, o que era fundamental: a assistência, a saúde, a educação, a cultura, a preocupação com os jovens. Então, o que era uma experiência que, diria, tinha tudo para replicar Medellín, ela simplesmente fracassou. E aí está um exemplo claro. Se Medellín conseguiu sair daquela situação, não é? Por que nós não podemos sair? Claro que podemos sair, mas nós temos que ter objetivos claros e políticos que, de fato, não façam parte dessa aliança. Isso é fundamental, isso é decisivo. Não é? Então, você me pergunta também, bom, Marielle foi uma afronta à intervenção? Eu acho que não, tá certo? Eu acho que era algo que já estava rolando, porque foi tão próximo exatamente ao início, e também Marielle, que se tornou uma personagem mundial, não só brasileira, mas alguma coisa que gerou manifestações em todo o mundo afora, ela não era, ou ela não tinha, digamos assim, essa densidade, conhecimento e visibilidade
que ela veio a ter depois, independentemente do seu trabalho, que era fantástico. Não se trata disso. Né? Se fosse o caso, talvez, não sei, outro, infelizmente, poderia ser escolhido para ser vítima dessa tragédia. Né? Mas a verdade é que Marielle, ela é fruto, ela digo assim, o produto acabado de tudo que nós falamos até aqui. Porque ali há claramente, tá certo? Uma aliança entre a milícia e a política. Então, ela é, de certa forma, a cristalização de tudo que nós estamos dizendo até aqui, dessa aliança tatânica, dessa metástase e tudo que a gente tem verificado até o presente momento. Eu, por exemplo, juntamente, e eu destaco aqui a figura de uma excepcional procuradora-geral da República, que foi a Raquel Dodge, nós lutamos com todas as nossas forças, né, para elucidar aquele crime. Mas, por exemplo, jamais o Rio de Janeiro permitiu que a Polícia Federal assumisse aquelas investigações. Não fala agora, quando existem desconfianças do governo, etc., mas lá atrás, tentamos, o Ministério Público entrou no Conselho Nacional do Ministério Público para impedir isso, alegando que a investigação do IDC, proposto pela doutora Raquel Dodge, o deslocamento de competência para o governo federal, no caso de crimes contra os direitos humanos de repercussão nacional e internacional, que é o que prevê exatamente a legislação, não é? Ele fosse para a Polícia Federal. E o Ministério Público impediu, articulando dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, que aquilo feria a autonomia federativa, não é? Constitucionalmente prevista. E houve outras tentativas. No final, Pedro, o que nós encontramos foi investigar a investigação, com base em depoimentos colhidos na Penitenciária Federal de Mossoró, do Orlando Curicica, não sei se você lembra, e se você lesse o depoimento dele, você entender faticamente tudo que nós estamos dizendo, faticamente, né, tudo que nós estamos aqui colocando, não é? Fizemos a investigação da investigação, que foi fundamental para chegar nos executores, ou pelo menos nos pretensos executores, porque cabe a palavra final à justiça a esse respeito. Não é? Então, foi um esforço enorme. Para você ter uma ideia, a doutora Raquel Dodge, nos últimos momentos do seu mandato, fez um esforço gigantesco para ter acesso aos autos que não queriam ceder à Procuradora-Geral da República. Olha, se eu lhe contar os detalhes da luta titânica da doutora Raquel Dodge para obter, nos seus últimos momentos, tá certo? No cargo, a base para pleitear ao STJ, Supremo Tribunal de Justiça, que é quem decide sobre o IDC, exatamente esse deslocamento de competência, você vai julgar inacreditável a narrativa. E ela fez isso. E, de novo, houve uma grande mobilização do Rio de Janeiro, tá certo? E pressões, né, para que o IDC não acontecesse. E ele não aconteceu. Então, tudo isso só vem exatamente a demonstrar aquilo que a gente tem procurado trazer aqui, a aliança entre política, milícia e crime organizado. Porém, nunca esqueçamos de parte da política, de parte da polícia, porque a generalização não é justa nos dois casos. Ministro, nós temos um problema na sociedade também. A impressão que eu tenho é que esta chacina da semana passada no Jacarezinho causou muito menos comoção do que as chacinas de Jacari, a chacina na Baixada Fluminense 15 anos atrás. Sempre me pareceu que quando acontecia algo assim, havia um choque e uma reação por parte da sociedade. Não só de nós na imprensa, mas de alguma forma generalizada. Como assim? Tal. E não me parece que tenha acontecido dessa vez. Houve na imprensa, mas só. É como se estivesse calado ali. Claro, as pessoas de sempre, os especialistas de sempre se manifestam com muita indignação, apontam problemas, tudo mais. Mas o governador do Rio de Janeiro pôde falar com toda tranquilidade e sem causar grande polêmica, fora dos suspeitos de sempre, de que a polícia fez tudo corretamente. E quando, mesmo que a polícia esteja legalmente protegida e tenha feito o necessário partindo desse princípio, se a polícia entra num lugar e saem 27 mortos, correto não foi. Alguma coisa deu profundamente errado na operação.
Temos um problema na sociedade também? A gente está perdendo a sensibilidade para isso? Temos um gravíssimo problema na sociedade, né? Uma sociedade que se sente desprotegida pelo Estado, que se sente barbarizada, vulnerável, aterrorizada, que teme por si, pelos seus filhos, pelos seus bens, é uma sociedade, infelizmente, que se barbariza também, né? A criminalidade, Pedro, a violência, quando atinge patamares como no Rio de Janeiro, e não apenas no Rio de Janeiro, viu? Não apenas no Rio de Janeiro, mas aqui o Rio de Janeiro, um símbolo, e É o é símbolo do nacional, Brasil. Rio de Janeiro é nacional, símbolo do Brasil, para dentro e para fora. Lá dentro as coisas ganham uma dimensão para o bem e para o mal. Esta sociedade, ela sofre um processo de regressão, né? Ela se barbariza. Deixa eu te contar um episódio que ajuda a gente a entender isso. Quando nós tocamos no governo Temer a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, antes da intervenção, eu fui à Sociedade do Rio de Janeiro, eu era ministro da Defesa, e fui à Sociedade do Rio de Janeiro explicar o que era aquilo, por que era aquilo. E me reuni com o Dom Arani Tempesta e com os seus bispos auxiliares, para explicar a ele, eu e o então ministro da Justiça, o Torquato Jardim. A certa altura, um bispo auxiliar pediu a palavra e disse: ministro, deixa eu lhe dizer algumas coisas. Eu que fui 23 anos pároco da Rocinha. Certa feita, eu estava oficiando uma missa de 7º dia. Do lado direito estavam os parentes do morto. Do lado esquerdo estavam os parentes do assassino do morto, que tinha sido também ele assassinado pouco tempo depois. A certa altura, eu não suportei, fechei a Bíblia e disse: não dá, eu não aguento mais esse cotidiano. Realmente, me perdoem, está insuportável. A família do morto concordou e a família dos assassinos do morto também concordou. No Rio de Janeiro, hoje, Pedro, vou chover no molhado, né? Escolas não conseguem cumprir o período letivo, porque tem que fechar por causa de tiroteios. Missas, né? Enfim, tem que antecipar o horário. Né? Eu tive um relato de um deputado federal do Rio de Janeiro, acho que não é mais, acho que foi ministro de Ciência e Tecnologia, que ele me disse que tinha um casamento. Ele mora na Zona Sul, casamento acho que era na Zona Norte, Oeste, não sei. E ele, então, a família toda com medo, o casamento era de noite. E o que foi que ele fez? Ele se deslocou de onde morava para a região do casamento, antes, um dia anterior, hospedou-se no hotel, aliás, no dia, hospedou-se no hotel, foi para o casamento, dormiu no hotel e voltou para casa. Então, quando o medo ele nos alcança e nos invade dessa maneira, a sociabilidade, e eu diria até a visão humanitária, que está tão exemplarmente cristalizado na doutrina, nas escrituras, né, cristã, que é amar o próximo como a ti mesmo, isso se destrói, Pedro, se destrói. E vou dizer uma coisa que é dolorosa de dizer, muito dolorosa de dizer. Você tem alguma dúvida se fosse permitido um plebiscito nacional, um referendo nacional, né? Referendo não, no caso, seria um plebiscito sobre a pena de morte, qual seria o seu resultado? Então, como todos nós sentimos as nossas vidas desvalorizadas, as nossas vidas expostas, as nossas vidas vulneráveis dos nossos filhos, nós também tendemos a ter a mesma reação com a vida do outro. E se esse outro é marcado pela simbologia do que representa o mal, seja ele suspeito, seja ele
um criminoso, um pequeno traficante, ou seja o que for, evidentemente que o resultado é esse que está aí. Uma amiga minha, jornalista, me contou que, falando com a sua funcionária doméstica e também com um outro que cabeleireiro, coisa, etc., ambos, aliás, eles concordavam com o que foi feito lá em Jacarezinho. Então, de novo, né, é preciso entender, portanto, e agora eu finalizo, que além de ser uma questão humanitária, né, que envolve a questão de segurança, é uma questão democrática. É impossível conviver com este nível de violência e perda de sociabilidade, insensibilidade, tá certo? Que nós estamos vivendo, se nós não enfrentarmos isso. O que aconteceu historicamente, sobretudo depois de 88? Grande parte daquilo que se chama de forças progressistas abraçou os direitos humanos, enquanto que as forças, digamos assim, regressistas, por assim dizer, né, ou que conservadoras ou à direita, elas se voltaram para a questão da segurança pública. E hoje, direitos humanos são tidos como direitos humanos de bandido. Não, é de todos nós. Se você fere o direito humano de outrem, evidentemente que você é o próximo que pode ser ferido ou não. Mas não há essa correlação. Veja, hoje, a política que faz o seu presidente da República é de armar a população. Armar a população para quê? Para que ela faça a sua autotutela? É isso? Ou seja, nós desistimos de ter forças policiais e segurança compatíveis com as nossas necessidades? É isso que está acontecendo. Isso é desfazer exatamente do que? Do Estado, do poder público. Ao dizer, eu cuido da minha segurança, eu cuido da minha vida, o que é um enorme equívoco, você está desfazendo de conquistas que se tem, que é exatamente o monopólio da violência legal pelo Estado, devidamente pautado pela lei, e também dos aparatos públicos que são os responsáveis pela nossa segurança. Então é isso que nós estamos vivendo. E o Rio de Janeiro é o centro disso, real, físico e simbólico. Por isso, a questão da segurança do Rio de Janeiro é uma questão nacional, embora não tenhamos a menor sombra de dúvida que ela é variável, que ela existe, que ela se dá de diversas formas e maneiras em todas as unidades da federação. O senhor vê, ministro, risco de contágio? O que eu quero dizer é, o Rio de Janeiro está desenvolvendo com as milícias e a substituição paulatina do tráfico tradicional por grupos milicianos, ou seja, por policiais, seja militares, seja civis, seja oficiais bombeiros. Isso é o desenvolvimento de um modelo de negócios, isso é o desenvolvimento de uma tecnologia de gestão. O senhor vê risco de contágio para os outros estados? Olha só, Pedro, aonde surgem as milícias? Pelo menos assim contam aqueles que pesquisam, como no excelente livro A República das Milícias, do Bruno Costa Manso, ali na Zona Oeste, em Rio das Pedras. E aí, presta atenção. A primeira milícia era formada por policiais. Por quê? Porque a sua comunidade, os seus parentes e seus filhos, não tinham a segurança pública que necessitavam. Olha o paradoxo. Policiais formam milícias, portanto, agentes públicos de segurança formam milícias para proteger os seus da incapacidade da segurança pública de prover, não é, a sua própria segurança. Depois isso se transforma realmente num modelo de negócio. Isso cresce. Eles que inicialmente eram justiceiros e foram até apoiados por políticos à época, né, nesse sentido, eles crescem e montam um modelo de negócio aonde, primeiro, eles vão começar a cobrar serviços de segurança da comunidade e depois eles, que são ou eram servidores públicos, então têm uma noção muito mais, eu diria assim, muito mais precisa do que é a política, do que o crime organizado, embora esse também não tenha, eles começam a controlar o voto e daí a ter acesso, a ter os seus dentro dos órgãos de segurança pública. Não só, mas também, dos órgãos de controle também. Então, esse modelo de negócio permite a eles,
em aliança com o político, por exemplo, puxar benefícios sociais, quadras esportivas, não é? Conseguir atendimento à maternidade, atendimento de saúde, assim por diante, além de distribuir outros benefícios. E, de fato, ter a lei. Eles são a lei. Né? É o Estado paralelo do Rio de Janeiro, que submete 1/3 da sua população. Né? Então, de fato, este é um modelo. E a associação, onde é que, para mim, está o grande diferencial? É a aliança com a política e conseguir trazer recursos desta política para a comunidade. Então, não é apenas a questão da opressão, é de ser ali uma extensão, ainda que ilegal, do Estado e das benesses que o Estado pode dar. Então, este é um modelo que tem um lado negocial, o gato net, a laje, o lixo, e assim por diante, e tem um lado, digamos assim, a falta de melhor expressão, público, estatal, e da administração da lei. Da administração da lei. Então, isso torna realmente extremamente poderosa essa aliança que nós temos entre parte da política e das polícias no Rio de Janeiro. Mas o senhor vê risco de contágio para os outros estados? Olha, em primeiro lugar, é que de replicar o modelo, percebe? Olha, eu vejo no Pará, por exemplo, já temos alguns casos semelhantes. Assim, no Ceará, com os guardiões do Estado, eles já têm. Existem bairros, me contaram, existem bairros onde está escrito assim no muro, quando você entra: abaixa o vidro se não quer morrer. Eles querem saber quem é que está lá dentro. Não chegou no estágio do Rio de Janeiro. Né? Mas, de fato, em embrião existe. E se você prestar atenção, foi o Rio de Janeiro que deu o atual presidente da República, que tem uma política de armamento da população, tá certo? E de defesa e incentivo de ações ilegais, não é? E absolutamente desviantes de órgãos da segurança pública. O Rio de Janeiro veio, por acaso, é um acaso que o atual presidente da República, tá certo? Ele provenha do Rio de Janeiro? Você acha? Eu não acho. Então, é isso. Ministro, uma última pergunta. A gente está falando, evidentemente, até por conta da matança na semana passada, muito do Rio de Janeiro. Quando nós falamos no sentido mais amplo da questão de segurança pública, que outros estados do Brasil merecem atenção porque estão, de alguma forma, num momento delicado? Quase todos. Quase todos convivem com essa situação. Eu citar, anos atrás eu fiz uma visita ao complexo penitenciário de Pernambuco, Aníbal Bruno, e encontrei celas hiperlotadas, um pouco maior do que esse quarto aqui onde eu estou, tinha 36 presos. E quem tinha a chave das celas eram os chamados chaveiros. Quem eram os chaveiros? Criminosos. E por que isso? Porque se não houver um pacto entre o sistema penitenciário, os presos, tá certo? Para que eles tenham controle parcial ou total, por exemplo, das dependências, aquilo pode explodir, aquilo é um barril de pólvora, tá certo? E o governador não quer se defrontar com a possibilidade de rebelião e as suas consequências. Nenhum governador pretende isso. E você tem graus diversos de estrutura policial. Você tem estruturas melhores, mais equipadas, tá certo? E já com uma formação. É o caso conspícuo, por exemplo, de São Paulo, o que não quer dizer que não tem problemas lá. É o caso de Minas, é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Mas você tem estados outros onde as polícias realmente... Por exemplo, a formação de um policial, que em São Paulo leva 1 ano e 2 meses, por exemplo, em alguns estados leva 2, 3 meses. Né? Você tem estruturas de promoção absolutamente não embasadas no mérito, mas muito mais nas escolas políticas. E, enfim, essa precariedade ela é nacional. É difícil dizer para você, olha, esse estado... Eventualmente, por exemplo, o Ceará viveu uma epidemia enorme, hoje está menor. Alagoas viveu até recentemente, conseguiu mudar isso. Pernambuco, no governo Eduardo Campos, fez o Pacto pela Vida, conseguiu reduzir bastante. Depois ele vem e explode. Por quê? Porque, enfim,
Veja, em 2018 eu era ministro da Segurança e pela primeira vez em muito tempo nós tivemos a queda dos homicídios, tá certo? Eu então dizia, olha, isso é... foi durante a sua gestão, nós fomos coadjuvantes. Eu preciso falar a verdade, né? Quando está-se numa função pública. Eu poderia chamar para nós. Não. Nós fomos coadjuvantes por uma série de maneiras. Nós criamos o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que cobriria aquela falha das 7 constituições. Nós conseguimos que ele fosse votado. Isso começou a ser debatido ainda no primeiro governo Lula, tá? Quando o Luiz Eduardo Soares era o secretário nacional de Segurança Pública. Terminou um projeto enviado, se eu não me engano, pelo Eduardo Cardoso, meu amigo, no governo Dilma, e foi aprovado no governo Temer. Então, foi um longo ciclo de tramitação disso tudo. Tá? E deixamos uma política nacional de segurança pública, inclusive com metas a respeito de homicídio. Mas isso nunca foi implementado. Nunca foi implementado. Nós criamos uma coisa que é fundamental. Olha, se você quiser saber o que acontece na educação, vai no INEP. Está lá, você tem Prova Brasil, você tem o PESA, que é internacional, você tem outras maneiras de aferir como é que está se dando o avanço ou o retrocesso na educação. Se você quer saber o que acontece na saúde, tem o DataSUS, perfeito, muito bem estruturado e com já um tempo bastante longo para você poder fazer análise, fazer comparações. E na segurança pública? Na segurança pública não existe uma única estatística nacional, tá certo? Que nós não vejamos nela precariedade. Por quê? Porque os fatos todos são originários dos estados. E os estados sequer mandam, sequer não mandam. Então, nós criamos lá dentro uma curadoria independente com mandato, dentro do SUS, para poder o quê? Para fazer a transição entre uma política da obscuridade, porque segurança pública é o reino da obscuridade, tá certo? Para passar por uma política pública com evidências. E se você não tem informações, Pedro, você não constrói uma política pública. Então, esse era o nosso objetivo. E nós legamos o SUSP e uma política nacional que simplesmente foi engavetada e que hoje não está funcionando, embora seja lei. Não sei o que o TCU vai fazer com relação a isso. Mas isso não vem sendo implementado. Ou você faz essa transição desse reino da obscuridade, porque se a sociedade não sabe se está avançando ou não, tá certo? Isso é uma das maneiras, inclusive, de você afrontar essa insensibilidade que você tem hoje e de demonstrar o que é que dá certo, o que é que não dá certo, onde está sendo bem empregado o dinheiro, onde não está. Nós criamos dentro do SUS uma corregedoria nacional. Fatos como esse do Rio de Janeiro seriam avocados pela Corregedoria Nacional, percebe? E isso também não é implementado, como também a ouvidoria. Então, repito, saída nós temos, mas é preciso que, de fato, a gente tenha consciência de eleger políticos que não tenham parte nessa aliança satânica, como eu denominei aqui, e que você possa ter pactos entre aquela que é a parte sã, por assim dizer, da sociedade, do Estado, assim, e entre governo estadual e governo federal. Sem isso, fica muito difícil de mudar. Mas, sintetizando, sim, nós temos problemas em quase todos os estados. Seria até, digamos assim, complicado enunciá-los aqui. O Acre, que viveu uma epidemia de violência, e tem uma epidemia, porque lá está perto do Peru. Ora, nós temos a terceira maior fronteira do mundo. 4 dos grandes produtores mundiais de drogas são nossos vizinhos. O Paraguai, o Peru, a Bolívia, a Colômbia e a Venezuela é um grande hub. Então, imagina como nós estamos, em que situação que nós vivemos. É isso. Ministro Raul Jungmann, muito obrigado pela conversa. Imagina. Foi muito agradável, Pedro. E eu me sinto muito honrado sendo entrevistado por você.